O governo Collor foi o primeiro governo eleito diretamente pela população brasileira após a ditadura militar. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência após a vitória na eleição de 1989, quando derrotou, no segundo turno, o candidato petista Lula. A vitória de Collor é considerada um caso de sucesso de marketing político. Seu governo acabou sendo bastante agitado, uma vez que o presidente não parecia muito disposto a governar respeitando os ditames da democracia brasileira. Atacava adversários, votou-se contra o Congresso e fracassou na economia ao realizar uma das medidas mais traumáticas na memória do brasileiro, o confisco da poupança. Acabou sendo derrubado por um processo de impeachment concluído em 1992. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência no dia 15 de março de 1990. O Brasil vivia uma forte crise econômica e sofria com uma inflação muito alta. Mas a expectativa da população com o novo presidente era elevada. O historiador Brasílio Salom Júnior afirmou que as pesquisas da época mostravam que 71% da população estava otimista com o governo. A popularidade do presidente começou a ruir já no dia seguinte com o lançamento do Plano Collor. Esse plano econômico buscava resolver o problema da inflação no Brasil e apresentou várias medidas de choque. Entre essas medidas, uma já era bastante conhecida pela população na época: o congelamento de preços. Outra medida foi o confisco dos valores depositados na poupança, para diminuir a quantidade de dinheiro circulando na economia. Com essa ação, valores acima de 50 mil cruzados novos ficariam confiscados por até 18 meses e então seriam devolvidos com juros e correção monetária. O anúncio do confisco gerou pânico e filas de pessoas nos bancos, querendo sacar todo o seu dinheiro para evitar perda. O Plano Collor também realizou o confisco de valores em contas correntes, em uma modalidade na época chamada overnight, que era muito utilizada pela classe média como forma de combater os impactos da inflação sobre o salário mensal. Houve também um reajuste salarial e abertura do país para mercadorias importadas. A inflação até que cedeu às medidas de choque tomadas pelo governo, mas, no final de 1990, estava em crescimento novamente. O governo ainda procurou enxugar os gastos públicos e reduziu o número de ministérios, passando de 23 para 12 ministérios. Demitiu funcionários públicos e começou um processo de privatização de estatais. Houve também aumento de impostos. A relação do presidente com o Congresso foi, a princípio, bastante estável, principalmente porque nos primeiros meses do governo a inflação foi mantida razoavelmente sob controle. No entanto, à medida que o presidente demonstrou ser incapaz de resolver a situação, essa relação com o legislativo tornou-se bastante ruim. A oposição a Collor foi encabeçada principalmente pelo PT. Fernando Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro em 1949, mas foi criado em constante mudança entre mais duas cidades, Brasília e Maceió. Foi prefeito dessa última, governador do estado de Alagoas e presidente da República, além de ter exercido mandatos também como parlamentar. Collor foi o primeiro presidente do Brasil após o período de redemocratização, iniciado em 1979 e concluído com a Constituição de 1988. Foi também o primeiro presidente a ter seus direitos políticos cassados por meio do julgamento de um processo de impeachment, ocorrido em dezembro de 1992. Fernando Collor foi prefeito da capital de Alagoas entre os anos de 1969 e 1983, isto é, em pleno período de abertura democrática. Logo depois conseguiu eleger-se deputado federal pelo mesmo estado, mandato que exerceu entre os anos de 1983 e 1987. Mas já em 1986, ele deu início à sua campanha ao governo de Alagoas, valendo-se do Gazeta de Alagoas para criar uma imagem que lhe daria projeção nacional, a imagem do caçador de Marajás. Marajás era um termo pejorativo usado entre os alagoanos para descrever as pessoas que se beneficiavam da burocracia estatal, isto é, funcionários públicos nomeados por influência política, que tinham um gordo salário e quase nenhum trabalho a ser efetivamente executado. A condução de medidas contra a burocracia estatal e as tentativas de tornar a máquina pública mais ágil e eficiente projetaram nacionalmente Collor, o que levou à sua candidatura à presidência em 1989. Para concorrer às eleições diretas para a presidência, Collor implantou sua candidatura pelo PRN,
Partido da Reconstrução Nacional, e aliou-se à ala liberal e progressista da política brasileira da época, contra as candidaturas de esquerda, representadas principalmente pelos nomes de Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, e de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido Trabalhadores, PT. Collor foi para o segundo turno com Lula e acabou vencendo com 53% dos votos contra 47% do adversário. Em seu terceiro ano de governo, houve um escândalo de corrupção. Collor foi denunciado por seu próprio irmão, Pedro, em uma entrevista dada à revista Veja. Nessa entrevista, Pedro Collor disse que o irmão era participante direto do esquema de corrupção montado por Paulo César Farias, ou PC Farias, que havia sido tesoureiro da campanha do presidente. PC Farias já era investigado pela Polícia Federal, mas até o momento da entrevista de Pedro, a investigação não havia chegado ao presidente. As denúncias de Pedro proporcionaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito contra Collor para investigar os fatos. Houve também a abertura de um processo na Justiça Comum contra o presidente pela mesma acusação. Em 29 de setembro de 1992, o processo de impeachment foi acolhido pela Câmara dos Deputados. Os autores do processo, que foi protocolado no dia 13 do referido mês, eram Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavaneri Machado. A denúncia versava sobre o crime de responsabilidade previsto do artigo 85 da Constituição Federal e Lei nº 1079, de 1950. O processo foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado, onde foi julgado no dia 29 de dezembro de 1992, por 79 senadores, como narra o jornalista Mário Sérgio Conte, em seu livro Notícias do Planalto, a Imprensa e Fernando Collor. Na manhã de terça-feira, 29 de dezembro de 1992, o Senado se reuniu para julgar Fernando Collor. 20 minutos depois da iniciada a sessão, José de Moura Rocha, advogado do réu, pediu a palavra e leu uma carta do seu cliente, endereçada ao presidente do Congresso, o senador Mauro Benevides. A carta dizia: "Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data, para a qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro a 17 de dezembro de 1979, escreveu Collor na carta. A sessão foi interrompida. À 1 da tarde, Itamar Franco assumiu definitivamente a presidência da República. No dia seguinte, o Senado retornou aos trabalhos, continuou o julgamento por 76 votos a 3. O ex-presidente foi considerado culpado. Os senadores também decidiram impedi-lo de exercer qualquer função pública até 2000.